que estás neste lugar. Na multidão clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, o favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus, ele vai alcançar a sua vida hoje. Como aquela mulher que sofria do fluxo de sangue há 10 anos. E na palavra fala que a pessoa, quando ela tinha alguma enfermidade ou era inválido, ela era uma pessoa desprezada, mas só que ela sabia que Jesus podia curar ela. Quando ela viu que estava falando de Jesus, ia passar por aquele lugar e falar: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu sei que eu posso ser curado. E ela foi, passou entre meio aquelas pessoas e tocou na veste do Senhor e ela foi curada. O favor de Deus alcançou aquela vida. Como aquele cego de Jericó, que ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele lugar, ele também creu e clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Naquele dia o favor de Deus tocou na vida dele, ele voltou a enxergar. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que o favor de Deus pode alcançar a sua vida hoje. O favor de Deus pode alcançar a sua família. Eu queria convidar você a cantar esse refrão: o favor de Deus é o que abre as portas para mim, somente Ele faz o impossível acontecer. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus, o favor de Deus é o que abre as portas pra mim e faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo
você crê nisso, glorifique ao Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé agora neste momento. Nós vamos cantar essa próxima canção agora, que fala sobre virada. Quantos aqui crê nessa noite que você pode viver uma virada sobrenatural na sua vida? Amém? Acho que algumas pessoas crê, outras acho que não, hein? Vou perguntar de novo. Sua chance aí do seu ato de fé. Quantas pessoas aqui crê que pode viver uma virada sobrenatural na sua vida hoje? Amém. Glória a Deus. Então vamos declarar isso ao Senhor. Aleluia. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Declara ao Senhor: eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Declara ao Senhor bem forte: eu vou viver. Eu vou viver. Se você crê nisso, declare mais forte ao Senhor: eu vou viver. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Que eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu
você crê nisso, glorifica ao Senhor. Amém. Antes de você se sentar, cumprimente a pessoa que está perto de você. Diga: vive essa virada você também. Isso. Vive essa virada você também. Vive essa virada vocês também. E você que nos assiste pela internet também, vive essa virada. Eu creio que você pode viver isso também na sua vida e também no seu coração. Queridos, sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Nós queremos agradecer a sua visita, e quando você nos visitar no domingo, você tem um presente especial, tá bom? Na terça, esse aqui é um recadinho especial para quem nos visita no domingo. Quando você visitar a gente no domingo pela primeira vez, você tem direito a um presente especial. Encontro de Casais 2017, né? Nós temos aí algumas vagas restantes, não sobrando, mas estão aguardando você, estão esperando você tomar a decisão de estar no Encontro de Casais. São as últimas. Das 90 vagas que nós abrimos, nós temos apenas algumas aí, menos que uma dezena, acredito eu. E eu queria desafiar você a sair essa noite e conversar já com a Joseli, com o Luiz Carlos, com a Rosângela ou o Valdenir, que são os líderes do ministério, e poder ali fazer o seu boleto bancário. Infelizmente, você pode parcelar agora até a data do encontro. Ou seja, se você começar a pagar a primeira parcela em julho, você tem mais 3 parcelas pela frente apenas. Mas o valor é de R$ 1.500 o casal. Você não gasta nenhum tostão a mais. Você entra no ônibus aqui, toma café da manhã lá e volta à noite aqui no ônibus sem nenhum gasto a mais. Então, se você quer investir no seu casamento, quer passar uma lua de mel de 3 dias no lazer e na ministração da palavra de Deus, é uma boa oportunidade para você que é casado estar conosco, tá bom? Outro aviso é que nós estamos começando a manhã de oração dos corajosos. Por que corajosos? Porque amanhã a previsão também é grande de ser gelada, né? Então, amanhã especialmente vai ser a manhã de oração dos corajosos. Mas a partir de amanhã nós temos a manhã de oração normalmente. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos desafiando a igreja a ter uma vida de oração. No domingo nós ministramos sobre isso. Nós estamos com uma nova série de mensagens que fala sobre eu amo a igreja. E se eu amo a igreja, eu faço algumas coisas. Então, eu amo a igreja, por isso eu oro. E a gente tem desafiado os irmãos dessa igreja, os líderes, a estarem conosco às 6h30 da manhã, na nossa reunião de oração, na nossa manhã de oração. Essa reunião acontecia nas sextas-feiras à noite, mas em virtude dos vários compromissos e da baixa frequência, nós estamos fazendo uma adaptação. E vamos fazer em apenas 30 minutos, mais objetivo. Um louvor, uma meditação e uma intercessão, e depois um café da manhã às 7 horas. Então você que deixa seu filho às 7h15 na escola, você que entra no trabalho às 7h30, você que entra às 8h, dá para participar conosco e ter um tempo especial aqui de oração, e também um café da manhã. Você não precisa trazer nada, nós vamos oferecer isso gratuitamente, por você estar orando aqui conosco às 6h30. Então, revisando, quarta-feira amanhã, às 6h30, das 6h30 às 7 horas, nossa manhã de oração, tá bom? Você está convidado a estar conosco. E você que está fazendo 21 dias de oração, eu gostaria de conhecer você que está dedicando a sua vida nesses 21 dias de propósito, de jejum e oração. Você que está deixando algo para poder dizer a Deus: eu preciso mais disso eu preciso mais do Senhor do que disso. Você que deixou o doce, o refrigerante, você que deixou a televisão, você que deixou o arroz, você que deixou a carne vermelha, você que abriu mão de algo para dizer: nesses 21 dias eu vou me consagrar ao Senhor. Eu queria que vocês se colocassem em pé, por favor. Nós vamos orar com você, para que Deus continue perseverando você nesse propósito e ungindo o seu coração e a sua vida nisso. Vou pedir para o Renato fazer essa oração, abençoando todos aqueles que estão nesse propósito de jejum e oração. Que Deus esteja fortalecendo vocês. Pai, em nome de Jesus, queremos aqui, Deus, colocar essas vidas aqui, ó Pai, que se proporam a sacrificar, Pai, algo para buscar o Senhor. Que o Senhor possa honrá-los, que o Senhor possa trazer mais da Tua presença sobre a vida de cada um. Deus, que possamos viver, Deus, momentos sobrenaturais com o Senhor, porque sabemos que quando nós estamos ali matando a nossa carne, ó Pai,
que possamos a cada vez mais diminuir para que o Senhor venha crescer nas nossas vidas. Fortaleça cada um, Deus. Queremos repreender toda a ação do inimigo, tudo que se levanta contra, ó Pai, tentar algo para desistir, mas que possamos ser fiéis, ó Pai, firmes no propósito, crendo que receberemos o melhor do Senhor para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa igreja venha crescer a cada vez mais para a Tua honra e para a Tua glória. E o principal, que o Seu nome seja engrandecido, ó Pai, neste lugar. É o que nós te pedimos, Deus, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Domingo nós continuaremos orando por essas pessoas que estão nesse propósito de orar durante 21 dias. Já estamos no 9º dia, tá bom? No 9º dia de jejum e oração. Próximo aviso, você que sabe, nós estamos em plena operação resgate, pessoas que estão afastadas dessa igreja, pessoas que estão afastadas da comunidade cristã. Nós estamos fazendo convites e trazendo essas pessoas para ouvir a palavra de Deus aqui nesse lugar. Então, se você quer aderir à operação resgate, terça-feira que vem você traz uma pessoa que você sabe que já foi dessa igreja, ou que está afastado de uma igreja e não está em comunhão com nenhuma comunidade. Você pode convidar e trazer conosco, e você estará trazendo o seu Paulo, como um grande Barnabé fez, e nós aprendemos isso há poucos dias atrás. Esses são os avisos. Eu tenho agora uma cerimônia especial para fazer aqui com vocês. Nós tivemos no último domingo, nós tivemos uma cerimônia que chama Cerimônia Barbaracá. Nós avisamos alguns pais aqui, nós avisamos, aliás, todas as terças-feiras sobre isso, e alguns pais deram um nome para participar. No domingo nós tivemos a cerimônia muito bonita, bem encorpada, e por alguns imprevistos, a Isabelle não pôde participar dessa cerimônia. Nós não fazemos na terça, nós fazemos na cerimônia da nossa igreja, na celebração da nossa igreja aos domingos. Então, hoje, cadê a Meire e a Isabelle? Vocês estão aí? Cadê? Isso, pode vir aqui à frente, por favor. No domingo a gente faz uma entrada, a gente faz uma recepção, mas como aconteceram alguns imprevistos na vida da Isabela, ela não pode ficar sem essa bênção. Esse é o fato dos pais abençoarem os filhos. Pode ficar aqui na frente comigo, por favor, olhando para mim. O fato dos pais abençoarem os filhos para viverem a adolescência. E o que a gente faz aqui? A gente faz uma bênção especial e entregamos uma Bíblia. E olha só a Bíblia que a Isa trouxe aqui. É uma Bíblia personalizada. Tem o nome da criança, que agora é adolescente, e também está escrito Cerimônia Barbaracá 2017. Qual é o intuito disso? É marcar que a criança deixou a fase da criança, ela saiu do departamento infantil, da rede Kid Discípulos da nossa igreja, e agora ela vai para a rede Up Teens, que é a rede de adolescentes da nossa comunidade. Então, é isso que nós fazemos hoje. É algo pedagógico para dizer para a Isabelle que agora ela não é mais criança, que agora tem um lugar que vai acolher ela nas quartas-feiras à noite, às 20 horas, que é a célula dos adolescentes. Então, Isabelle, hoje você vai receber essa Bíblia, vai receber uma bênção especial da sua mãe, da igreja, do pastor, e você, a partir de amanhã, você já está convidado a participar da célula dos adolescentes, porque você já é uma mocinha, tá bom? Então nós vamos orar pela Isa, nós vamos apresentá-la primeiro à igreja. Quem é a Isa? Bom, a Isa é essa moça bonita, que talvez vocês não estejam vendo aí. Ela é filha do Oswaldo e da Rosimeire, nasceu no dia 1º de novembro de 2005, quer ser professora de matemática, que legal, hein? Que desafio. Torce para o Corinthians, escolheu bem, com certeza, bem orientada, gosta de mexer no celular e fazer selfie. Ela gosta, como muitas outras gostam de fazer isso. A comida preferida é arroz e bife e adora um chocolate, pelo que eu vi na sua ficha. E a travessura? Bateu no irmão quando era pequeno, né? Mas agora não dá mais, porque ele está grandão, está forte, e ela não vai mais encarar esse problema. Então, o versículo preferido da Isabelle é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Nós vamos abençoar a sua vida, tá, Isabelle? Eu quero convidar você a estender sua mão para cá, a mãe ficará de frente com ela. E nós vamos abençoar, para que essa Isabelle seja uma serva do Senhor na sua adolescência. Paizinho, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Nós queremos louvar a Ti pela Tua presença na vida da Isabelle, da Meire e da sua família. E queremos pedir que o Senhor agora, Pai, nessa cerimônia, marque essa transição. Ela está deixando a infância e entrando na adolescência. Nós pedimos que o Senhor afaste dela toda rebeldia, desobediência, má companhia. Que o Senhor afaste dela toda tristeza, toda angústia, e que ela seja uma adolescente crente, feliz e abençoada
pelo Senhor vivendo na tua palavra e na tua igreja. Nós abençoamos a Isabelle para que através dessa Bíblia que ela está recebendo, ela siga os passos do Senhor todos os dias da sua vida, não apenas na adolescência, mas até o findar dos seus dias. Essa é a nossa oração como igreja, como povo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Certo? Podemos dar uma salva de palmas a Isabelle? Então tá bom. A Mary falou assim para mim: que vergonha, pastor, ficar sozinho aqui na frente. Faz parte. Nós queremos abençoar a Isabelle, é isso mesmo. Pessoal, aí na frente da sua cadeira tem um envelope. Você que está nos visitando pela primeira vez, não precisa ficar constrangido. Essa é uma atividade que nós fazemos rotineiramente. Mas você que já sabe o que fazer, você pode trazer a sua contribuição, sua oferta, o valor que Deus colocar no seu coração, e você pode fazer isso essa noite. Enquanto cantamos essa canção, essas urnas aqui à frente, você pode fazer um ato de adoração e dizer ao Senhor: Senhor, aqui está a minha contribuição, a tua presença nessa noite, nesse lugar, tá ok? Então vamos louvar ao Senhor? Fique em pé, por favor, e enquanto cantamos essa canção, você pode trazer a sua contribuição. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberada sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas do milagre. Hoje o meu milagre vai
foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu não tenho o preço que foi pago. Me dá vitória. Nesta hora 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 declara o Senhor, me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Declara ao Senhor, Eu vou crer, não vou duvidar. crer sem duvidar. O preço que foi pago ali Na cruz foi um preço muito alto. Me dá vitória. Clame ao Senhor com suas forças. Me dá vitória, Senhor. Hoje o meu milagre vai. Eu vou crer, Senhor. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Crianças de 3 a 8 anos, vem aqui à frente. Ainda continuaremos em pé, temos mais uma canção antes da palavra. Crianças de 3 a 8 anos, assim como os nossos intercessores podem vir aqui à frente se posicionando. E nós vamos orar para aqueles que estão na segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha. Segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha, nós vamos orar por vocês. Crianças de 3 a 8 anos. Vou pedir para a Andréia fazer uma oração para abençoar a vida dessas crianças, para elas poderem receber da palavra do Senhor. na tua presença neste momento, Pai. Usa, Senhor, usa as facilitadoras, Senhor, para estar falando ao coraçãozinho de cada criança, Senhor. E leve, Senhor, eles sempre nos teus caminhos, Senhor. Guie os passos de cada um, abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, crianças, e você que está segunda, terceira, quarta e quinta semana hoje, tá? Segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha de oração conosco. Você pode vir à frente enquanto nós vamos cantar essa canção e nós vamos orar com você e por você. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão,
pode se assentar, por favor. Agradecer ao nosso time de adoração. Essa palavra é forte. Você é um vencedor. Essa fé te faz imbatível e mostra seu valor. Semana passada nós falamos sobre a virada, a atitude. E na atitude nós falamos que Deus dá asa, mas é você que faz o voo. Não adianta você ficar pedindo a Deus, falando: Deus, o Senhor tem que agir com alguma coisa, e não movimentar os seus passos. Moisés está no meio do deserto, vai atravessar o mar e olha aquelas ondas fortes. Ele olha para trás e vê o exército egípcio. E Deus, então, está ali observando tudo aquilo. Moisés dá uma parada para todo o povo e diz: e aí, minha gente, o que nós vamos fazer? E começa a orar. E aí Deus vem até Moisés e fala: Moisés, por que o povo ora? Por que vocês estão pedindo para mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, não é a hora de orar, é hora de vocês fazerem alguma coisa. Semana passada nós falamos que muitas pessoas, elas oram demais e agem de menos, e outras agem demais e oram de menos. Por isso, qual era o resultado? Orar e agir ao mesmo tempo. Por isso que é oração. Orar com ação, com atitude. Não é atribuir tudo a Deus e nem tudo ao homem, mas encontrar o equilíbrio, onde eu me ajudo e eu tenho ajuda do alto ao mesmo tempo. É a autoajuda e a ajuda do alto. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema interessante. E começa com essa frase que nós somos acostumados a ouvir: para que fazer hoje, se eu posso fazer amanhã? Para que pagar a conta hoje, se ela vence amanhã? Para que fazer a matrícula hoje, se eu tenho prazo até o final do mês? Para que começar o relatório agora, se o chefe, o gerente só vai pedir no próximo semestre? Para que fazer hoje, se eu posso fazer amanhã? E eu quero começar contando a minha experiência pessoal. Eu sei que você vai rir, eu sei que você vai falar alguma coisa, mas parece que o pastor é meio desorganizado. Mas a minha experiência pessoal me ensinou sobre esse tema: para que fazer hoje, se eu posso fazer amanhã? Na coluna lateral, vertical, está a entrega do meu TCC. Não é? Eu sou formado em teologia, pedagogia e letras, né? Então, assim, TCC não é nenhuma novidade para mim, eu já passei por alguns, mas em todos eles eu tive essa experiência aqui. Número de páginas escritas que eu preciso entregar meu TCC. Em média são 60 a 70 páginas. Eu coloquei por baixo, para você ter uma ideia, um TCC de 60 páginas. Qual seria o meu planejamento ideal para que eu possa fazer as coisas dentro de um prazo legal e eu possa entregar as minhas atividades sem aquele sufoco, sem perder noites de sono, sem ficar naquele estresse constante, e eu possa fazer? Então eu descobri que eu tinha em torno de 6 a 8 meses para entregar meu TCC. E aí eu comecei então a trabalhar com o meu prazo. E aí eu coloquei no meu planejamento: de agosto a setembro, eu teria 2 meses para escrever 10 páginas. 10 páginas. De agosto a setembro, eu teria 10 páginas para escrever algo sobre o meu assunto que eu assumi. Depois, eu comecei a colocar um prazo um pouquinho maior. Eu teria que escrever de outubro a novembro mais 15 páginas, totalizando 25. Eu já avancei para o meu TCC. Está dentro do planejamento. Estou fazendo. E olha só, em dezembro até janeiro, eu teria os 25 páginas para escrever. Período de férias, mais tranquilo, eu posso ter mais tempo para me dedicar a isso e posso então dar um gás maior. E aí, ao invés de fevereiro eu ficar naquela loucura, eu diminuiria o meu ritmo e voltaria ao estágio inicial de 10 páginas. É revisão, é preparação para entrega, é observação dos acordos ortográficos e tudo mais. Gente, não é difícil subir essa escada, é um passinho de cada vez. Para que eu vou querer subir por esse púlpito, por esse lado aqui, se eu posso usar a escada? Está simples, está fácil. O problema é a prática. E eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo que passou agosto e setembro, e eu tive muitas atividades na igreja que acabaram consumindo o meu tempo. E eu falei, bom, eu preciso focar primeiro nessas atividades da igreja, que elas precisam ser direcionadas, precisam de mim. E aí eu comecei então a deixar, eu falei, bom, eu tenho um prazo de folga, e então eu posso escrever 25 páginas em outubro e novembro. Eu já pulei agosto e setembro, e já o meu prazo igualou com dezembro e janeiro, e eu continuaria com as 10 páginas em fevereiro, para eu ficar tranquilo. Mas eu sabia que o meu prazo já tinha elevado o nível de tensão para os meses de outubro e novembro. Só que o problema é o seguinte: outubro e novembro teve uma viagem inesperada e que acabou tomando muito do meu tempo,
para fazer o planejamento que seria realizado. Organização, prévias, contatos, orçamentos, entregas, compras e tudo mais. E eu acabei falando assim, bom, dezembro e janeiro é um período de férias, é mais tranquilo. Eu acho que eu dou conta de escrever 50 páginas em dezembro e janeiro. Afinal de contas, a igreja dá uma acalmada, as pessoas vão viajar. Vocês já perceberam que as pessoas não têm problema em dezembro e janeiro? De fevereiro até novembro, meu Deus do céu, é crise no casamento, é crise financeira, é crise com filho, mas dezembro e janeiro está todo mundo feliz, ninguém procura o pastor, não tem aconselhamento, é uma bênção dezembro e janeiro. Eu falei, bom, eu vou dar um jeito nisso, e eu vou escrever minhas 50 páginas. Daí, o que aconteceu? Eu resolvi tirar férias, em dezembro e janeiro, ali nesse período. E aí, férias vai, férias vem, e aí eu comecei, deixei para o final de janeiro, quem sabe, e aí eu peguei e achava que eu conseguia escrever as 10 páginas em fevereiro. Mas aconteceu que eu cheguei em fevereiro para escrever 60 páginas. Não na primeira semana de fevereiro, não na segunda semana de fevereiro, mas uma semana antes do prazo vencer, lá estava eu, sentado na frente do computador, os livros abertos, meus filhos sentados no sofá, brincando no tapete. Eu não sabia quem era quem dentro de casa, e eu olhava para as crianças e via só letra, via livro, via citações, eu via tudo aquilo lá, 60 páginas em uma semana escrevendo o TCC. E aí, depois que eu entrego o TCC, aí eu alivio daquela tensão. Mas a pergunta é, precisava passar por tudo isso? Claro que não! Era muito mais fácil subir os degraus, mas eu prefiro uma escada muito mais íngreme, uma subida difícil, vertical, do que fazer pequenos passos. Esse é o meu problema, e eu aprendi com isso. E aprendi como lidar com isso de uma maneira mais coerente. Agora eu vou dar o seu exemplo, né? Que tal você ficar assustado com o que eu vou apresentar para você? Você tem algo muito importante a fazer. Preparar o ambiente. Né? Primeiro, você às vezes olha lá e diz assim, eu preciso, deixa eu ver aqui, eu preciso entregar o meu trabalho, a minha monografia, vamos usar o mesmo exemplo. Aí você vai sentar na mesa e você fala assim, não, eu não posso sentar nessa mesa desse jeito, eu preciso organizar meus livros, eu preciso organizar as coisas, eu preciso limpar a mesa, ficar tudo cheiroso, limpinho, porque eu não posso sentar nessa bagunça, eu preciso abrir as páginas corretas. Lá está você, e você abre o seu computador, e quando você senta na cadeira, você fica mexendo na cadeira e fica... Aí você fala, não é possível escrever um trabalho com a cadeira rangindo dessa maneira. Então eu vou lá no lugar, no depósito do fulano de tal, e vou comprar um óleo para passar nessa cadeira. E lá sai você, tranquilo e calmo, que você tem tempo para fazer o seu trabalho naquele dia, e você vai comprar o óleo. Na volta, você para no mercado, porque você fala assim, bom, eu acredito que eu já preciso antecipar o almoço. Porque se eu antecipar o almoço, eu posso esticar mais o meu tempo de trabalho e almoçar mais tarde. Então você entra no mercado e você passa um tempo lá e fala, não, eu já vou aproveitar que eu estou aqui, eu vou comprar as coisas da semana, né? Porque eu já estou aqui mesmo. E aí você vai lá e começa a gastar um bom tempo nas coisas da semana. Quando você chega na sua casa, aí lá está o seu trabalho, a sua mesa, o seu ambiente já preparado, e você fala, bom, antes de corrigir o problema da cadeira, eu vou fazer o almoço. Aí você fala, não, eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou lá corrigir o problema da cadeira, que enquanto o óleo vai fazendo efeito, eu vou fazer um almoço. Então você vai lá, aplica o óleo na cadeira, e o óleo vai fazendo efeito, e você vai fazer o seu almoço. Você fala, não vou deixar a louça para depois, esse negócio fica complicado, eu já vou lavar agora, porque pelo menos eu fico livre depois. Lá está o seu almoço, a louça limpinha, e de repente você estrala os seus dedos, já está tudo pronto, não almoçou ainda, e senta na frente do computador. Quando você senta na frente do computador, você fala, bom, não dá para entrar de primeira no trabalho, eu preciso dar uma olhadinha no Facebook para começar a concentrar, entendeu? Começar a preparar a concentração. E aí você começa a ver o Facebook. E alguns minutos passam, e você abre um vídeo e fala, uau, que vídeo legal. Eu vou compartilhar esse vídeo com alguns amigos meus no WhatsApp. E aí nisso você abre o seu WhatsApp. E aí no seu WhatsApp você começa a mandar mensagens, começa a fazer atividades, e aí você começa então a desenvolver um grande problema, que é compartilhar os seus vídeos e gastar o seu tempo. Bom, tudo está aqui. Comprar o que falta para isso, fazer o almoço e lavar a louça, dar uma olhada no Face para se concentrar, compartilhar um vídeo no WhatsApp, está tudo dentro do seu tempo. Aí você, a hora que compartilha o vídeo no WhatsApp, você fala, bom, agora eu vou fazer aquele rango, porque a barriga roncou. Então o seu trabalho ainda está lá por fazer. E aí você vai lá, pega o seu rango, bate um rango, a hora que você senta na frente do computador, você dá uma estralada no dedo e fala assim, mas não dá para escrever com a barriga cheia desse jeito. Eu preciso assistir uma série do Netflix só para relaxar. Depois eu pego esse negócio para fazer. Aí você vai lá, liga o Netflix, assiste uma série,
E aí você senta na frente do computador para fazer de novo. Você fala, e olha no relógio e fala, não, é muito tarde para fazer um trabalho tão importante como esse. E aí o que você faz? Tarde demais para começar um trabalho tão importante. Que tal começar amanhã? E amanhã, de novo. Amanhã é o filho doente, amanhã é o patrão que não sei o quê, amanhã, e tudo vai acumulando. Nós somos assim. Faz parte da nossa forma de ser como seres humanos. Porque nós somos seres que não agimos como os animais. Nós não somos instintivos. Nós somos racionais. Nós temos a capacidade de planejar atividades. Os animais não. O cachorrinho come a ração dele, toma água, ele está feliz, porque ele tomou a água e comeu a ração. Nós não, nós planejamos a atividade. Só que o problema é que o instinto animal parece querer dominar o nosso cérebro. E a gente quer, de qualquer maneira, viver o momento e desfrutar do momento sem prover e promover o que nós precisamos para fazer, que é aquilo que de fato importava para nós. Quantas coisas importantes você deixou de fazer porque você deixou para amanhã? Quantos juros de cartão você pagou porque você pagou fora do prazo? Quantas vezes você reclamou da fila do banco? E lá está você, fila do banco, dia 10, e você lá, estava com o dinheiro na conta desde o dia 1º, e você lá, essa fila não anda, é um caixa, ela vai sair para o almoço, agora que não vai acontecer mesmo, e reclama, mas você olhou o prazo do boleto? Dia 10, que dia que você está pagando? Dia 10, que dia que você tinha dinheiro na conta? Dia 1º, o dia que tinha menos gente na fila do banco, você podia ter pago antes, mas você deixou para amanhã. Para que fazer hoje, se eu tenho até o dia 10 para pagar? E sem falar quando você vai, e aí você tem o demônio da última hora. Existe um capeta da última hora, não tem? Quem já viveu isso aqui sabe o que é. Você vai imprimir o trabalho, na última hora vem o demônio e toma conta da sua impressora. Acaba o cartucho, atola o sulfite, né? E você não consegue puxando lá. Parece que é um capeta da última hora que interfere nas coisas. Na última hora você vai pagar a conta no banco. 7h30 da noite, porque você deixou para a última hora. Aí você vai passar na leitora e diz, desculpe, sistema indisponível. Aí você chuta o caixa eletrônico, você esbraveja, você quer cancelar o seu cartão, quer brigar com o gerente, mas você deixou para a última hora. Para que fazer agora se eu posso fazer? Depois. Esse é um drama nosso. E esse drama tem nome, procrastinação. É um nome feio, difícil, mas é a arte de deixar para depois. Procrastinar, a arte de deixar para amanhã. Para que fazer hoje, se eu posso fazer amanhã? Agora, você já deve estar se perguntando, por que eu sou assim, pastor? É verdade, eu ajo dessa maneira, eu tenho esses hábitos. Por que eu sou assim? Eu levantei algumas, entre as inúmeras possibilidades. Eu queria apresentar para vocês, para que vocês possam aprender a lidar com a sua própria autoprocrastinação. Primeiro, o primeiro inimigo do nosso fazer imediato é o prazer imediato. Porque nós trocamos o que nós devemos fazer, que às vezes é difícil e penoso, por aquilo que é mais fácil e leve, não é verdade? Você tem que fazer um TCC, cara. Você tem que fazer um relatório da empresa. Isso demanda tempo, concentração, silêncio. Aí você tem o prazer imediato de dar uma relaxada com o filminho da Netflix. Você tem o prazer imediato de dar uma curtida no Face de alguém. Você tem um prazer imediato de comer alguma coisa porque você está com fome. Qualquer coisa que concorra com algo que é difícil para você fazer, vai te levar à procrastinação. Eu troco o que eu tenho que fazer de difícil, penoso e importante por aquilo que é fácil, aquilo que é prazeroso e superficial. Quantas coisas nós fazemos superficiais na vida e trocamos as importantes porque queremos o prazer imediato, queremos o mais leve, o mais rápido. Quantos de vocês não ficaram animados com aquela propaganda? 0800 777 7000. E agora você vai comprar um produto que é tudo em um. Ela vai trabalhar os seus bíceps, ela vai trabalhar os seus tríceps, ela vai trabalhar os seus quadrúpedes, ela vai trabalhar os seus tórax, ela vai trabalhar os seus panturrilhas, e aí você olha e fala assim, uau, é isso que eu preciso. Não, eu não preciso caminhar todo dia, eu não preciso ir na academia me esforçar, suar, perder calorias, eu preciso disso, que é fácil e prazeroso, ao invés daquilo que é penoso e custoso. É parte do trato humano, de querer o caminho mais prazeroso e mais fácil, mas a vida às vezes não, na maioria dos casos, pede de nós compromisso, pesado, custoso e penoso. E nem sempre nós vamos fazer aquilo que é prazeroso, fácil e imediato.
Então, por que procrastinamos? Porque eu quero o prazer do agora do que fazer agora. Eu troco o prazer pelo fazer. Outra coisa, zona de conforto. Por que eu jogo para amanhã? Porque aquilo pode me trazer insegurança. Você acha que o seu marido fala que vai levar o currículo dele amanhã, por quê? Não é porque ele não quer trabalho, é que ele está tanto tempo fora do mercado de trabalho, que ele só aprendeu a fazer uma coisa, que ele tem medo de ser chamado num setor, que ele vai ter que aprender tudo de novo. Então, psicologicamente, ele diz para ele, amanhã eu entrego. Então amanhã passou, ele está esperando um amigo que diz que prometeu algo no lugar, na área dele. E amanhã ele não entrega, e depois de amanhã não entrega. Aí você fala, por que você não entrega? Ele diz, não, eu vou entregar amanhã. E é verdade, ele quer entregar amanhã, mas ele não consegue, porque ele tem medo, ele tem insegurança. As pessoas têm isso o tempo todo. Quando algo aparece e vai me jogar para fora da minha zona de comodidade, de conforto, eu reajo com procrastinação. Não, amanhã. Entendeu? Você precisa parar de viver esse vício. Então, pastor, eu estou me planejando, porque assim, quando virar o ano lá em janeiro, é aquela minha resolução do 1º de janeiro, eu vou parar com esse vício, pastor. Gente, nós estamos em julho, o camarada está fazendo um plano para janeiro, não é nem para amanhã. Então, é o princípio de deixar para depois, porque eu tenho medo do que isso pode provocar em mim. Outra coisa que me joga para a procrastinação é a distração. A palavra distração vem de um termo francês que significa distractio, que é puxar para todo lado. Era um símbolo de tortura para os inimigos. Quando pegavam um inimigo do exército francês, eles amarravam uma mão num cavalo, outra mão num cavalo, outro pé no cavalo, outro pé no outro cavalo. E de repente o algoz fazia... E aquele cavalo começava a puxar aquela vítima para todos os lados, até arrancar os seus membros, e ele morrer ali amputado. Isso se chamava distractio, que no nosso português foi chamado de distração, ser puxado para todos os lados. É a escola das crianças, é o prazo do trabalho, é as dificuldades da vida, é o ministério na igreja, são as pessoas da cidade. Você é puxado por todos os lados, é o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram que você tem que alimentar, é o seu blog, é tudo. Nós somos tomados por distração. Então amanhã eu faço. Me distrair com a cadeira para escrever minha monografia, distração. Me distrair com alimento, me distrair com a TV, me distrair com a série, com o WhatsApp e com outras coisas. Por que a gente joga para amanhã? Porque nós trabalhamos a ideia da força de vontade versus a disciplina. O que é isso, gente? Você não acostumou a trabalhar assim? Não, você tem que ter força de vontade para fazer as coisas. Mas todo dia você tem força de vontade? Fala a verdade, você fez um propósito de caminhar todos os dias às 6 da manhã, todos os dias, e aí você falou, não, eu tenho força de vontade que eu vou caminhar todos os dias às 6 horas da manhã. Semana passada você conseguiu fazer, aí hoje de manhã você falou, não estou com tanta vontade assim, está frio demais, porque nem sempre a gente vai ter força de vontade. Você acha que é gostoso ficar correndo em volta do lago? Você acha que é gostoso ficar lá na academia? Entendeu? Não é fácil, gente. Mas é força de vontade? Não, é disciplina. A gente tem que trocar essa ideia de força de vontade, porque de força de vontade a gente abandona a qualquer hora. Tipo assim, eu tenho força de vontade de colocar a minha vida financeira em ordem. Tá, você tem muita força de vontade, até aparecer um novo item de consumo. Seu olhinho brilha e você lembra do cartão de crédito. Você tem força de vontade, mas você não tem disciplina. Disciplina faz quebrar o cartão. Vocês entenderam? Então, às vezes, a gente só trabalha com força de vontade. Eu tenho força de vontade que eu vou concluir a minha faculdade. Eu vou fazer faculdade aos 45 anos de idade. Ótimo! Que boa iniciativa que você teve. Só que força de vontade não é o suficiente. Porque você vai ter que sair de van, trabalhar o dia inteiro, chegar tarde, dormir pouco, entregar os trabalhos, fazer trabalho aos finais de semana. Não vai ser fácil. Força de vontade não é o suficiente. Disciplina. Disciplina. Então, esse é o nosso problema. A gente joga para amanhã porque a gente fala, bom, hoje eu não estou disposto, amanhã eu faço. Você tem que ter uma DR com o marido. A coisa está feia em casa. Você precisa conversar e discutir a relação. Só que você não está com tanta força de vontade para tratar o casamento. Então você fala o quê? Amanhã, 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 até chegar o divórcio. Isso é tão comum acontecer, gente. Porque a gente acha que força de vontade é o suficiente, ao invés da minha decisão de fazer agora. Outra coisa, por que nós procrastinamos? Porque eu quero fazer perfeito. Quem são os perfeccionistas aqui essa noite? Não levanta a mão, para não se expor. A pessoa olha e fala assim, pastor, meu único defeito é ser perfeito. Tem gente que se orgulha de ser perfeccionista, né? Você fala, qual é o seu defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Ah, você é perfeito? Então esse é seu defeito, lindão?
Está errado. O perfeição atrapalha a gente de fazer. O perfeccionista geralmente deixa tudo para a última hora, sabe por quê? Porque ele quer fazer tão bem feito, tão bem feito, tão bem feito, que ele perde o prazo. Ele tem o prazo para entregar, ele quer fazer bem feito, bem feito, bem feito. É o pastor Denis preparando os slides para o culto. Ele termina às 7h30 da noite para o culto começar às 8h. Aí tem que tomar banho correndo, porque ele quer deixar o slide centralizado, ele quer ver se está tudo nas disposições corretas. Então, a perfeição joga para depois. Não, eu não estou preparado para fazer agora, eu quero fazer bem feito esse negócio. Então não vou fazer agora. Antes feito do que perfeito. Leve isso para a sua vida. Antes feito do que perfeito. Faça, nem que não fique do jeito que você gostaria, mas faça. Antes feito do que perfeito. E por último, a cultura, o jeitinho brasileiro. Não, a gente dá um jeito, né, na hora, é espontâneo. Sabe como é que é brasileiro? Tem a ginga, sabe lidar com essas situações. A nossa cultura brasileira é um ato feroz para nos jogar para o amanhã. A gente costuma fazer isso. Agora você deve estar se perguntando, onde isso se encaixa na minha vida? Bom, primeiro a gente precisa trabalhar com a ideia de prazo. Quando tem um prazo, o prazo me ajuda. Eu tenho que entregar até dia 30. Opa, eu tenho até o dia 30, eu tenho prazo. Ótimo. Mas e aquelas coisas da vida que não tem prazo para entregar? Por exemplo, um bom casamento. Quando é que você vai resolver o problema do seu casamento? Porque não tem prazo. Você não vai dizer, até o final do mês eu vou mudar meu casamento. Você faz isso? Mas você vai vivendo uma vida medíocre matrimonial, sem colocar prazos para isso. Tem coisas que o prazo ajuda. O relatório, a monografia. Agora, e aquelas coisas que não tem prazo? Como é que você lida com isso? A disciplina com o seu filho, que você tem que realizar, e que você fala, não, amanhã eu converso com ele. Não, amanhã a gente vai sentar. Não, eu estou esperando o melhor momento para falar sobre esse assunto. Eu peguei o bichão lá, visitando sites pornográficos, um atrás do outro. Mas amanhã eu converso com ele sobre isso. E amanhã vai, e ele visita mais. E ele se torna um compulsivo pornográfico, e a culpa é de quem? É o amanhã. Então tem coisas, gente, que não tem prazo. E o que você está fazendo com as coisas que não tem prazo na sua vida? Bom, talvez você esteja do lema, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse é o lema da derrota. Esse é o lema dos medíocres. Gente que tem a filosofia da perca. Porque ele está sempre perdendo, sempre perdendo. Amanhã eu faço, amanhã eu realizo, amanhã... Coisas que não têm prazo e você está empurrando com a barriga. No seu casamento, no vício que você tem, nos problemas que você está enfrentando, nas decisões que você tem que tomar, nas situações que você tem que corrigir. Não tem prazo. Você pode ir empurrando com a barriga, mas se a vida te levar, ela vai te destruir e vai comprometer seu coração. Por isso, não jogue para amanhã as coisas que não têm prazo. É hora de fazer alguma coisa com ela. É hora de tomar uma decisão, o que fazer. E o que isso tem a ver? E como eu posso trazer um exemplo da Bíblia? Bom, eu trouxe o meu exemplo, trouxe o seu exemplo, e agora eu quero trazer um exemplo da Bíblia. Olha que interessante, como que eu posso lidar com situações que são relacionadas do deixe do amanhã. Êxodo 8 ao 9, nós temos a praga das rãs. São 10, você lembra? E uma delas é a rã. Uma dessas pragas são as rãs. E aí, o Egito inteiro está tomado de rã. Pensa nos bichinhos subindo na parede. Abre a panela, tem a rãzinha lá, do zoinho estourado, assim, oh, bonitinha. Vai tirar o edredom para dormir, tem rã no edredom. Você vai abrir o chuveiro, a hora que abre assim, cai uma rã na sua costa, plec, que negócio gelado escorrendo. Tem rã para todo lado. Você vai pôr seu tênis e está lá com a rã dentro do tênis. É rã que não acaba mais, é rã dentro do guarda-roupa, é rã embaixo do sofá, é rã no controle da televisão. Tem rã para todo lado, onde você coloca a mão tem rã. É isso que a Bíblia fala de Moisés. Moisés estava lá com o faraó, e orou a Deus e veio essa praga de rãs. Aí o Moisés vai conversar com o faraó. E quando ele chega para conversar com o faraó, ele faz essa pergunta para o faraó, olha só. Moisés disse ao faraó, tu é a honra de dizer quando, prazo, limite, temporalidade, quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. O Moisés vai lá e fala, faraó, eu vou te dar uma oportunidade que eu nunca te dei antes. Quando você quer que as rãs saiam da sua casa? Querido, se eu chegasse lá na sua casa e perguntasse para você, quando você quer que essas rãs abandonem? Quando você ia dizer? Agora. Não é nem daqui a pouco, agora. Olha o que o faraó respondeu. Amanhã. Gente, o que leva um homem a dar uma resposta tão surpreendente como essa? Bom, eu começo a imaginar que talvez ele se acostumou com as rãzinhas. Ele se acostumou com o ambiente.
Já estava tão bom ficar com a rã que já tinha até nome. Essa aqui é a Godofreda, essa aqui é a Florisbina, essa aqui é a... né? E vai colocando nome nas rãzinhas para dormir. Tchau, boa noite, Godofreda, boa noite, Josef... E vai falando. Talvez ele se acostumou tanto com aquilo que ele nem sentia a dor e a situação catastrófica de viver no meio da rã. Ou quem sabe ele tinha medo. Ou quem sabe ele era perfeito demais. Não, hoje já não dá mais, ó Moisés. Já ficou tarde. E se sobrar uma debaixo da cama? Eu quero amanhã, com o sol claro. Gente que não consegue tomar a decisão agora. Gente que joga para amanhã. Gente que fala, depois eu faço, depois eu vivo, depois eu experimento. Gente que acostumou a viver com rãs no casamento. Gente que acostumou a viver com rãs na saúde. Gente que acostumou a viver com rãs na religiosidade. Gente que acostumou a viver com rãs nos seus maus hábitos. Gente que vive com rã todo dia, que entra no carro e os seus pensamentos têm rãs há milhares. Ele acostumou com rãs no pensamento, ele acostumou com rãs nos relacionamentos. Tudo está tomado de rã. Aí ele vem na igreja e Deus pergunta para ele: quando você quer que eu tire essa rã do seu meio? Quando você quer que eu faça essa libertação? Quando você quer se ver livre do vício do cigarro, livre do vício da droga, livre dessa porcaria da bebida, livre dessa prostituição? Quando você quer se libertar do adultério? Quando você quer se libertar da sua má administração financeira? Quando você quer se libertar das suas crises emocionais? Quando você quer? E você olha para Deus e diz: amanhã, Senhor, hoje já está muito tarde. Amanhã, deixa eu dar pelo menos a última escapadinha para despedir da minha amante. Deixa eu tomar o último trago, porque eu preciso dar uma despedidinha. Deixa eu cheirar a última carreira, Senhor. Deixa eu fazer a última mentira. Deixa eu fumar o último cigarro, Senhor. Deixa eu fazer a última compra no cartão de crédito, Senhor, e parcelar em 18 vezes. Deixa, Senhor, eu fazer a última coisa, porque amanhã eu resolvo isso. Irmãos, Deus pergunta para você essa noite: quando você quer uma virada na sua vida? Quando você quer que Ele transforme sua história? Quando você quer que Ele transforme seu casamento? Quando você quer que Ele transforme seu filho, sua filha, e transforme sua empresa? Quando você quer que Deus faça algo por você? Você responde agora: hoje. Hoje, não é amanhã. Não se acostume com rãs. Não se acostume a jogar para amanhã. A sua vida pode ser melhor, mais abundante e mais feliz. Quando você quer viver uma virada na sua vida? Amanhã? Amanhã pode ser tarde. Amanhã seu marido pode ir embora. Amanhã sua filha pode te abandonar. Amanhã sua empresa pode falir. Amanhã sua família pode ir para o SPC. Seu nome pode ir para o SPC. Amanhã você pode perder aquele prazo especial. Que amanhã você pode esquecer o principal. Quando você quer. A maioria das pessoas vive no ontem, nunca avança para o amanhã de Deus, pois se recusa a fazer algo hoje. Sobrou um amanhã ali. A maioria das pessoas, elas vivem no ontem, elas recusam a fazer algo pelo amanhã, simplesmente porque não querem agir hoje. Hoje, querido, eu só quero dizer uma coisa para você, o que a Bíblia me ensina. O que a Bíblia me ensina sobre a procrastinação. Eu quero mostrar 2 textos para você, e no sanduíche eu vou mostrar o centro de tudo que eu falei essa noite, eu vou encerrar. Primeiro texto, Isaías capítulo 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Deus está dizendo: não fique vivendo do ontem. O ontem não existe mais, meu irmão. Tá certo, você ganhou muito dinheiro ontem, mas hoje sua conta está no vermelho. Você tem que fazer alguma coisa. Ontem seu casamento foi feliz, mas hoje vocês não se falam. Ontem seus filhos eram crianças, mas hoje são adolescentes rebeldes. Não dá para viver do ontem. Não dá para ser um jogador de futebol aposentado, olhando os troféus e falando: olha esse, olha esse, olha esse, e vivendo uma vida medíocre. Deus diz: não viva do passado. Não viva do passado. Só que Deus diz uma outra coisa para você também. Ixi, coloca para mim, por favor, na tela de Isaías 43. Deus diz para você em Mateus capítulo 6, versículo 34. Ele diz assim: não se inquietem com o dia de amanhã. Ou seja, eu não posso viver do ontem, mas eu também não posso ficar ansioso com amanhã. Tem gente aqui essa noite que não dorme por causa do amanhã, que não descansa por causa do amanhã, que não crê por causa do amanhã, que não trabalha por causa do amanhã, que não vive por causa do amanhã. E Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Gente que vive preso no amanhã. Isso.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Então Deus está dizendo para você, não dá para viver de passado. Só que também não dá para viver de futuro, porque o futuro não chegou. E o futuro, pessoal, não é um tempo. O futuro é um lugar que a gente constrói. O futuro é o que nós fazemos hoje. Eu não vou ter um futuro, eu construo o meu futuro. Não dá para ter um futuro diferente daquilo que eu fiz hoje. Vocês entenderam? Tem gente que fala, não, quando o futuro chegar. Irmãos, o futuro não chega, a gente vai em direção a ele. A gente constrói. Futuro não é tempo, futuro é lugar. E você estará onde você desejar estar, se você decidir hoje mudar a sua vida. Hoje abandonar o vício. Hoje abandonar a maledicência, a reclamação, o pessimismo. Abandonar o adultério. Abandonar o consumismo. Hoje você vai ter uma nova vida se você abandonar a religiosidade. E se você aprender a andar com Deus. Sabe por quê? Porque você só tem hoje. O ontem não existe. O amanhã não chegou. Você só tem esse tempo agora. Você não sabe. Você só tem agora para fazer o que você tem que fazer. Por isso, a minha palavra para você é do Salmo 90:12. Ensina, Senhor, quem diz isso é Moisés, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Conta o seu dia, meu irmão. Conta o seu dia, minha irmã. Conte. Extraia do seu dia o melhor. Aproveite o seu dia. Mas faça aquilo que é realmente importante. Por isso, todas as terças nós vamos encerrar com um desafio. O desafio para você é o desafio de uma mãe que certo dia estava andando com seu filhinho por regiões montanhosas. E de repente uma pedra abre e uma voz sai lá de dentro dizendo, entre, pegue tudo que puder, mas não esqueça o principal. Aquela mulher entra com seu filho rapidamente naquela caverna e vê uma parede brilhante, e ela entra para aquela parede e vê pedras preciosas e ouro. E a voz diz pela segunda vez, pegue tudo que puder e não esqueça o principal, porque depois essa caverna será selada para a eternidade. Aquela mulher começa a pegar tudo que ela pode, colocar nos seus bolsos, e quando ela está saindo, a voz diz, pegue tudo que puder, não esqueça o principal. Ela sai pela beirada da porta, da pedra rolando já da caverna, e quando ela sai, ela diz, eu acho que eu peguei tudo que era necessário, mas ela esqueceu o filho lá dentro. A gente está fazendo tanta coisa desnecessária. Se você olhar para a sua agenda, tanto tempo perdido, você poderia estudar mais, você poderia ler mais, você poderia trabalhar até mais, poderia vir mais à igreja, poderia dar mais atenção para os seus filhos, poderia brincar mais com as suas crianças enquanto elas são pequenas, você poderia viver mais a sua vida de uma maneira saudável, você podia servir mais a Deus, se você não esquecesse o principal. O desafio para você essa noite é que você vai escolher o que principal agora, enquanto nós vamos orar. O principal você vai escolher agora, e nós vamos orar por hoje. Não, o principal não vai acontecer amanhã, quando você comprar o seu carro, quando você abrir sua empresa. Eu quero um principal agora. O Espírito Santo vai trazendo no seu coração o que é principal agora, o que você precisa fazer agora para mudar a sua vida. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero pedir que você fique em pé. Eu quero pedir que as luzes sejam diminuídas. Só deixa essa aqui em cima de mim, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos. Para que fazer amanhã, se eu posso fazer hoje? Para que, meu irmão, você vai deixar para amanhã a mudança na sua vida, a mudança da sua história, se você pode fazer hoje? Para que deixar o cigarro amanhã? Você pode abandonar ele agora. Para que deixar o adultério para sair dele amanhã? Saia dele hoje, nesse lugar. Para que deixar a pornografia amanhã? Saia dela hoje, nesse lugar, enquanto nós estamos aqui. Para que deixar o consumismo quando o cartão vencer ou quando você pagar as parcelas? Saia dele agora. Para que deixar a religiosidade quando você resolver os problemas com a outra igreja, com a outra religião? Saia dessa religiosidade fajuta e farsária agora, falsária, agora. É agora. Então deixa o Espírito Santo mostrar o que é principal. O que você precisa fazer agora? É a sua família? É o seu dinheiro? É a sua fé? É a sua saúde? O que você precisa fazer agora para você não esquecer o principal? Porque é hoje. Hoje é o dia do milagre na sua vida. Hoje é o dia da transformação na sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, traga consciência. Traga consciência desses teus filhos e filhas o que eles precisam colocar como principal. Traz na mente, num reflexo. Traga a mente, numa inspiração, numa revelação. Mas traga cada um esse desafio. O que é o principal em suas vidas que eles estão perdendo? Distraído com tantas coisas fúteis e inúteis, jogando para amanhã coisas tão importantes que devem ser feitas agora.
Paizinho, no nome de Jesus, visita e traga isso enquanto nós cantamos. Você que está na sexta, sétima semana de campanha, e você que vai começar a sua campanha de oração hoje da virada, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. A equipe de intercessão pode vir. Aqui está, você pode olhar para mim agora, por favor. Aqui está um cartãozinho de Terça da Esperança. Você vai fazer uma campanha, 7 semanas, começa hoje, não começa semana que vem, tá? Começa hoje a sua campanha. Por isso, a terça-feira que vem será a segunda semana. Hoje você pode começar uma campanha de oração pela sua casa, pela sua vida, por aquilo que é principal para você. Hoje, quero desafiar você hoje a começar uma campanha na sua vida. Você vai pegar esse cartãozinho aqui na frente, ou na saída, e você vai levar para sua casa, e a semana que vem será a segunda semana. Enquanto nós oramos pela sexta, sétima semana de campanha, você pode vir, você vai começar hoje, não é amanhã, hoje, você vai começar hoje sua campanha, vem aqui à frente, nós vamos orar por você enquanto cantamos essa canção. O deserto não é o meu lugar. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei e abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que duvidam. Minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Louvarei tua promessa. Louvarei tua promessa. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O deserto não é o meu lugar. Eu nasci pra conquistar. Aleluia. Você pode bater as palmas assim? Correrei e abraçarei tuas promessas. É hoje o dia do impossível acontecer. Vou em busca do impossível. Hoje é o dia da virada, não é amanhã. Vou contrariar os que duvidam. Minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Louvarei tua promessa. Louvarei Quando tua promessa. o impossível vai acontecer, em que lugar? Vamos declarar? O impossível Vai acontecer aqui, vai acontecer nesse lugar, essa noite. Tua palavra me garante que vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. Senhor, nós estamos aqui orando. Nós cremos no impossível essa noite. Hoje eu clamo o teu milagre nessa vida. Hoje eu clamo o teu milagre nesse coração.
Hoje eu clamo a tua presença agindo entre nós. Hoje eu clamo o Senhor mudando esse casamento, mudando essa história, mudando esse futuro dessa pessoa. Hoje, libertação de vícios. Hoje, rãs indo embora da família, rãs indo embora dos pensamentos. Hoje, Senhor, nós queremos que as rãs batam em retirada, que a libertação chegue, que a cura apareça, que a transformação se veja e que o milagre apareça em nossas vidas. Senhor, hoje nós cremos no impossível e que o Senhor vai fazer muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos, porque os teus pensamentos são maiores que os nossos, são maiores que os nossos. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nós te bendizemos e declaramos que hoje o milagre do Senhor já aconteceu. Meus irmãos, tenha uma boa semana, não esqueça o principal e saiba que as rãs já foram retiradas. Em nome de Jesus, viva o impossível, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Deus abençoe, uma boa semana. Oi, só um minutinho. Só um minutinho, segura aí. O Elias tem um recado para dar para vocês. Estava esquecendo, né? Boa noite a todos, pode sentar, por favor, um minutinho só, vai ser rápido. Ele disse que o culto acabou, mas o culto vai continuar. Amanhã é aniversário desse jovem pastor Denis. Só que amanhã nós não vamos estar aqui, certo? Então a gente vai fazer uma surpresa para ele, mas não fala para ele. Vai ser daqui a pouco aqui no salão ao lado, bolos, salgadinhos para todos, tá? E todas, tá? Só um minutinho, peraí. E a igreja vai dar uma lembrancinha, quando estiver usando, lembrar de nós, né? Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos orar por ele aqui agora, porque lá dentro vai ser meio difícil. Cantamos parabéns lá dentro. Mas amanhã também o senhor Obadias faz aniversário. Cadê o Obadias? Está escondido? Quem mais faz aniversário amanhã? Hoje? Isso. Vem cá, Lu. Obadias. Quem mais? Alguém está com vergonha de falar? O pastor disse que vai fazer 34. Faz 2 anos que ele fala que tem 33. É 34 mesmo, Van? Nem ela sabe. Faz favor, aqui rapidinho. Luiz Carlos, por favor, presbítero Luiz Carlos. Vem orar aqui pela Lu. Ô, Lu, faz favor, vem cá. Ele vai descer para ficar mais fácil. Ó. Ora pelo nosso aniversariante. Já ora também pelo alimento. Chegando lá, a gente só canta os parabéns e... Convido a todos, vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando. Pai Santo, na Tua presença, Pai. Como é bom, como é maravilhoso, Pai, saber que o Senhor está junto de nós. O Senhor é o Deus que cuida, o Deus que abençoa, o Deus que abençoou o pastor, o presbítero, a nossa irmã, completando mais um ano de vida, Senhor. Pai, coloca a Tua mão poderosa, cerca com os Teus anjos, caminhe com ela, Pai. Esteja juntos, ó Pai, abençoando e guardando, dando toda a sabedoria. Muito, muito obrigado, Senhor, por esta dádiva que o Senhor tem dado a eles, por completar mais um ano de vida. É em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Filho amado, que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Por favor, estão todos ao lado. Só um minutinho, quero aproveitar então, que já encerrou o culto de um jeito diferente do que eu imaginava, né? Eu já estava despedindo para vocês irem. Então, mas não esqueçam, isso é profético. Eu faço aniversário amanhã, mas comemoro hoje. É profético, irmãos. Vamos lá, em nome de Jesus. Deus abençoe, ó, boa semana, a gente se vê ali.